Bom dia, meu amigo e minha amiga. Hoje é terça-feira, mais um dia abençoado na presença de Deus. Quero convidar você a deixar Jesus tocar em toda a sua vida. Quero convidar você nessa terça-feira, em mais esse dia maravilhoso, deixar Deus tocar aonde ninguém nunca tocou na sua vida, no seu coração, na sua alma, na intimidade, na profundeza do seu coração. Nós meditamos ontem aqui no devocional, naquela passagem em que Jesus lava os pés dos seus discípulos. Você deve lembrar deste momento histórico. Acontece logo depois da última ceia, né? Aquela santa ceia que Jesus fez com os discípulos na noite de quinta-feira, antes dele ser traído, preso e ser levado para ser crucificado. É um momento muito forte e que está registrado no Evangelho de João, no capítulo 13. Tanto que Pedro tenta dizer: não, Senhor, tu não vais lavar os meus pés. Como que dizendo: olha, é eu que tinha que lavar os teus pés. E aí Jesus diz: não, se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. Tu não faz mais parte dos meus discípulos. Tu não é mais dos meus. E aí Pedro diz: ah, Senhor, então lava tudo. Lava a cabeça e os braços também. Daí Jesus diz: opa, peraí. Banho vocês já tomaram. Quem já tomou banho não precisa não lavar nada a não ser os pés. E hoje eu quero meditar com você no que significa espiritualmente isso. Ontem nós já falamos sobre o sentido objetivo da humildade, né? Que Jesus estava ensinando que nós devemos servir ao próximo. Mas além disso, quando Jesus pergunta: vocês entenderam o que eu estou falando? Também Jesus fala, né, que quem já tomou banho só precisa lavar os pés. Há um sentido espiritual aqui. Eu quero me aprofundar nisso com você, porque o banho aqui representa o batismo, representa o nascer de novo, onde somos lavados de todos os nossos pecados. Já não há mais condenação, já não há mais nenhum tipo de condenação da parte de Deus. O nosso passado é totalmente apagado. Quando nós tomamos a decisão de entregar nossas vidas a Deus e decidimos passar pela água do batismo. O batismo é uma decisão do ser humano. Eu decido me batizar como uma confissão de fé e uma confissão de que eu preciso ser lavado dos meus pecados. Só que o batismo é realizado uma só vez. Assim como num dia você toma banho só uma vez. Geralmente, né? Uma vez por dia, a não ser que seja um dia escaldante, né? Às vezes aqui no verão a gente toma banho mais que uma vez. Mas naquela época de Jesus tomava-se banho, né? O banho deles, que era lavar o corpo todo, era uma vez por dia ou a cada 2 dias. Era uma época que não tinha tanta água como hoje, né? Não tinha água encanada. Então você geralmente pegava um pano, umedecia ele e ia se lavando com aquele pano ou com uma caneca, né? Ia se lavando assim, né? Não era como hoje, um banho de chuveiro, né? O que acontece? As pessoas tomavam banho, mas naquela época eles usavam sandálias, sapatos abertos. E as ruas não eram como hoje, com asfalto, com calçamento. As ruas eram de chão batido. Então, quando você caminhava de uma casa a outra, ou no próprio pátio da sua casa, os seus pés iam sujando. O corpo estava limpo, mas os pés, pelo caminhar neste mundo, acabavam se sujando. E quando você entrava na casa de alguém para jantar na casa dessa pessoa, para visitar alguém, havia um costume de que um dos servos da casa lavava os pés, né, um dos servos ou, né, um dos filhos da casa lavava os pés das visitas. Aqui, quando Jesus lava os pés, ele está dizendo: olha, eu me coloco como servo de vocês. Eu estou recebendo vocês na minha casa. Então, lavar os pés significa limpar
aquilo que se sujou no dia a dia. Aqui já tem um significado espiritual. Mesmo tendo já um dia entregado nossas vidas a Jesus, confessado Ele como Senhor, como Salvador, mesmo tendo um dia já passado pela água do batismo, todos os dias precisamos olhar para os nossos pés. Precisamos olhar para a nossa vida, para os nossos pensamentos, para os nossos sentimentos e perceber quais sujeiras que se acumularam no dia de hoje. Quais sujeiras se acumularam hoje na minha vida. Porque no passar do tempo, no contato com este mundo, nós acabamos nos contaminando com sujeiras, com impurezas, com coisas que acabam sujando os nossos pés. Porque eles estão em contato com o mundo, estão em contato com a terra. E hoje eu quero falar com você sobre 3 tipos de sujeira. 3 tipos de coisas que acabam se grudando aos nossos pés. Para começar, deixa eu perguntar uma coisa para você. Quem já lavou os seus pés alguma vez na vida? Pense assim nas pessoas que já lavaram os seus pés. Certamente você vai lembrar do seu pai, da sua mãe, talvez, muito a esposa ou o esposo. Você concorda comigo que você não tira suas meias e mostra os seus pés para qualquer pessoa? O pé geralmente é uma parte do corpo que está escondido, dentro do sapato, dentro do tênis. Tem pé que tem chulé e ninguém sabe, porque está escondido. Tem pé que tem frieira e ninguém sabe, porque está escondido. Tem pé que tem ali calos, machucados e ninguém sabe. Deixar Jesus lavar o pé significa entregar para Jesus coisas íntimas, coisas profundas do seu coração, coisas que ninguém sabe. E eu falei que existem 3 tipos de coisas que se grudam em nós. 3 tipos. Hoje eu quero falar sobre a primeira. Eu quero ler com você Lucas, capítulo 12, no versículo 2, onde Jesus nos fala, uma coisa muito importante. Diz assim, não há nada encoberto que não venha a ser revelado, e nada oculto, escondido, que não venha a ser conhecido. Versículo 3, porque tudo que vocês disserem às escuras será ouvido em plena luz, e o que disserem nos ouvidos no interior da casa será proclamado nos telhados, nos eirados. Do que Jesus está falando aqui? Ele está falando que diante de Deus não existe segredo, que diante de Deus nada está escondido. Deus sabe exatamente como está o seu pezinho. Deus sabe exatamente como está o seu coração. Mas aqui fala sobre a questão de nós não tentarmos esconder de Deus. Porque às vezes nós tentamos esconder de Deus as nossas falhas, os nossos pecados, como se Deus não soubesse. E aí nós acarretamos maldição para a nossa vida. Olha o que diz em Provérbios, capítulo 28, versículo 13, diz assim: aquele que tenta esconder os seus pecados, jamais prosperará, jamais terá bom êxito. Mas o que confessa e deixa os seus pecados alcança misericórdia, perdão. Olha o que a Bíblia está dizendo. O problema não é pecar. O problema é tentar esconder o seu pecado e fazer de conta que ele não existe. Porque sejamos francos, sejamos verdadeiros, nós somos seres humanos. Nós temos uma tendência ao pecado. Eventualmente, mesmo um cristão mais devoto, mesmo uma pessoa que está vivendo uma vida com Deus, eventualmente vai pecar, vai errar, sem querer. E aí nós temos que escolher se nós vamos fazer de conta que esse pecado não existe, vamos esconder debaixo do tapete a sujeira, ou nós vamos apresentar diante de Deus o nosso pecado, dizer: Senhor, aqui está o meu pecado, Senhor, eu tenho errado nisso, mas eu não quero mais. Aquele que confessa os seus pecados e os deixa
Ou seja, é uma atitude de não ficar segurando o pecado e ficar preso ao pecado, mas de deixar, abandonar. Então a primeira coisa que pode ter no nosso pé é a sujeira desse mundo, é o pecado. E o pecado oculto é aquele pecado que ninguém mais sabe. Então parece que até Deus não sabe. Mas às vezes é esse pecado oculto que está impedindo a sua vida de progredir. Está impedindo você de viver uma vida plena com Deus. Satanás vai mentir dizendo que isso aí não dá nada. Vai mentir dizendo que isso aí é uma coisa pequena. Satanás vai mentir até depois, quando você se convence de se arrepender, de que não tem perdão para você. Eu quero dizer as duas verdades que tem aqui. Primeira verdade, se você continuar escondendo, se você continuar fazendo de conta que isso não existe, que não é nada, que é pequenininho, você vai continuar preso numa cadeia maligna e a sua vida não vai progredir. Segunda verdade, se você hoje confessar a Deus o seu pecado e desistir dele, abandonar ele de coração, Deus te alcança com misericórdia, com perdão, com graça. A maldição é quebrada e a sua vida começa a progredir. O pecado, queridos, ele é como uma corda invisível. Quando você está longe, o diabo te puxa e te derruba. O pecado é essa corda invisível que vai destruindo a nossa vida, que vai nos levando a uma desgraça e outra. Porque o pecado é ofensa contra o nosso Criador. É viver uma vida de um jeito que Deus não chamou você para viver. E aqui eu quero alertar que tem uma área que Satanás está prendendo muitas pessoas. Algumas áreas, de pecados que parecem que não são nada, parecem que são pequenos, ou parecem que estão escondidos. Um é na área da sexualidade. Tem pessoas aí presas na pornografia, no olhar impuro, ficar olhando para a mulher que não é sua, ficar olhando e desejando o homem que não é o seu. Na sensualidade lascívia. É aquilo que você faz escondido no banheiro que ninguém sabe. Você acha que ninguém sabe, está te virou uma cadeia, está te destruindo. Estou falando aqui de coisas impuras, pensamentos impuros, prostituição. Isso é uma cadeia maligna que você tem que romper hoje na sua vida. Como é que rompe? Indo aos pés de Jesus, se prostrando e pedindo perdão, pedindo a misericórdia de Deus, pedindo a ajuda de Deus. Deus vai ajudar você. Está aqui alguém que já foi liberto. Está aqui alguém falando que já tem um testemunho de que quando eu me converti era uma área difícil, mas hoje, glória a Deus, quando eu confessei ao Senhor, Ele me limpou, Ele mudou minha vida. Você também vai ser mudado, vai ser transformado. É possível e não é difícil. Basta ir aos pés de Jesus. Segunda área, fofocas. Parece que não é nada falar para um, falar para outro, falar mal de um, falar mal de outro, ficar criticando. Gente, isso é um pecado terrível. Porque Satanás, sabe qual foi o pecado dele no inferno? Que levou ele para o inferno, tirou ele do céu? Qual foi? Foi o orgulho. Foi ele tramar contra Deus. Foi rebelião. Se revoltar. Ficar falando mal. Então cuidado que a sua boca não fique falando mal dos outros. Que você não fique contando os erros dos outros para os outros. A Bíblia diz que se você vê alguém errar, você tem que procurar essa pessoa, conversar com ela e ajudar ela. Amém? Vamos limpar nosso coração. Amanhã eu vou falar, e depois de amanhã, sobre mais 2 tipos de coisa que podem estar sujando os nossos pés, que Jesus quer limpar. Pedindo nossa vida de progredir e que Jesus quer nos ajudar a nos livrarmos. Querido Deus e Pai, oramos hoje, olhando para dentro de nós mesmos, pedindo que o Senhor veja se há em nós algum caminho mau. Veja se há em nós algum pecado. Espírito Santo, sonda o nosso coração. Nos limpa de toda impureza, de toda lascívia, maldade, sensualidade, de tudo aquilo que não vem de Ti, Senhor. Mesmo que esteja oculto e ninguém saiba, o Senhor sabe. Depositamos aos Teus pés nossos pecados e pedimos: perdoa-nos, Senhor. Lava-nos com o sangue de Cristo. Meu amigo, nesse momento você pode parar esse devocional, esse áudio, e falar com Deus espontaneamente, confessando a Ele.
Declare a sua miséria, declare a sua sujeira. Declare: Senhor, eu preciso de ajuda nessa área, me ajuda a vencer. Aí está Deus tocando seu corpo. Aí está Deus tocando suas mãos, seus olhos. Aí está Deus purificando seu corpo, sua mente, sua alma. Pensamentos impuros vão embora, lembranças vão embora, maldade vai embora. Perdoa as palavras que dissemos, Senhor, de ofensa. Quando falamos mal de alguém, mal dos nossos irmãos, do nosso chefe, do nosso colega de trabalho, perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, por toda a maldade, toda a impureza. Queremos te servir, queremos te adorar, Senhor. Não só com palavras, mas com a nossa vida. Entregamos a Ti todo o nosso ser e pedimos, Senhor, esteja conosco nesse dia. Guia os nossos passos, Senhor. Nossas atitudes, Senhor. Dá-nos sabedoria, Senhor. Dá-nos a Tua presença, Senhor. Queremos mais de Ti, Senhor. Fala conosco, Senhor. Renova as nossas vidas, Senhor, que pedimos hoje. Perdoa os pecados, Senhor, daqueles que estavam no erro, Senhor. Como um dia o Senhor perdoou os meus pecados, eu declaro perdão e misericórdia sobre você. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Que presença de Deus, hein? Que presença de Deus. Aleluia. Maldições foram quebradas hoje. Você vai prosperar, você vai progredir, você vai ser abençoado. Quero convidar você para estar hoje à noite conosco. Na Igreja Encontros de Fé aqui de Novo Hamburgo, temos um grande culto de fé, socorro e milagres. Hoje, terça-feira, às 20 horas. Estaremos juntos, eu vou estar ali junto com o pastor Paulo Figueiró, demais pastores. Um culto abençoado. No final do culto, oramos com imposição de mãos sobre todos que querem oração. Nações Unidas 2804, bem no centro de Novo Hamburgo. Coloca no Google Encontros de Fé Novo Hamburgo, você vai encontrar. Grande abraço e até amanhã no Devocional.